Vamos ver como é que está a correr. O caminhão está ali a trabalhar. Vamos lá embora. É uma tristeza ver isto assim. Onde é que vai? Na maneira que isto está, nem eu tenho vontade de cá vir à fábrica. Está tudo parado. Não se vê clientes, não se vê nada. É uma tristeza. Eu tenho 67 anos e julgava que ia ter uma vida facilitada com esta idade e não tenho mais preocupações. Nunca pensei ser muito rico, mas quase podia ser se me dessem o dinheiro que tenho preso no BPN. À medida que eu tinha disponibilidades, ia pondo dinheiro a prazo, de 6 meses. Cheguei a ter lá à volta de 950 mil euros em depósitos, em que foram pagos alguns e outros ainda lá estão retidos. E o senhor o que é que fazia se tivesse assim de repente os seus 750 mil euros? Era capaz de investir em alguma coisa que me permitisse salvaguardar os meus netos e os meus filhos. Culpado da situação do BPN, em primeiro lugar, é o Banco de Portugal que devia ter fiscalizado e não fiscalizou. A CMVM também deveria fiscalizar e não fiscalizou. E os políticos também têm muita culpa porque eles é que fazem as leis. 3 mil milhões. Valer aos 6 mil milhões é muito dinheiro para este país. E há um risco real, muito real, desse valor poder chegar a qualquer coisa como 7 mil milhões de euros. Como é que isto foi possível? Como é que a chamada regulação do mercado financeiro não viu, fechou os olhos, foi negligente, não esteve atenta? Como é que isto tudo foi possível? É que a melhor maneira de assaltar um banco é administrá-lo. Para mim isso ficou inteiramente claro. É uma dimensão do gangsterismo financeiro inimaginável, inacreditável. Um pequeno banco faz o que fazem os pequenos quando querem ser grandes. Estica-se, empoleira-se. Quando os muito pequenos que querem ser grandes são falhos de caráter, acotovelam, espezinham, trepam, agigantam-se. 1998. O BPN era um banco minúsculo, de repente liderado por um ex-secretário de Estado, com currículo na banca e antigo diretor do Banco de Portugal, com o irónico pelouro da supervisão. O BPN é o país de final dos anos 90. Dinheiro em torrente de caudal farto, dinheiro fácil que parecia não custar ganhar e muito menos gastar. Eu era um pequeno acionista do BPN. Os tempos iniciais foram fantásticos. O BPN teve a capacidade de mudar muita coisa em termos de banca portuguesa, banca em Portugal, e foi uma aventura muito grande. E quem é que o convidou para ser acionista do BPN? O próprio Dr. Oliveira Costa. Quem está à frente do banco conhece bem as pessoas que põem o dinheiro neste projeto bancário e esperam obter o retorno. E quem está à frente do projeto diz-lhes que vai pagar e durante bastante tempo paga. E depois quando vendeu as ações, qual é que foi a mais-valia que arrecadou? Não sei, mas pelo menos aí o dobro, portanto, que era o usual nessa altura. Era tudo com base no conhecimento, tudo com base regional. E, portanto, aquela expressão da análise política que se pode usar à figura do caciquismo pode usar-se e deve usar-se neste caso. O BPN abriu agências no país todo, elegeu o mundo fora os melhores bancos locais como correspondentes. Era o tal anão a fazer-se gigante. Aparentemente todos, dentro e fora do banco, se deixaram tentar pelos efeitos da expansão. Um diretor de topo que não quis ser gravado. Doutor, boa tarde. Obrigado por ter vindo. Liberta as palavras que retratam o momento. Doutor, há aqui uma situação relacionada com o BPN que eu acho que me pode de facto ajudar a resolver, que é, como é que foram os primeiros tempos do BPN? Os resultados só podiam ser bons.
Não parávamos de abrir agências. Em todas as terras éramos nós e a Caixa Geral de Depósitos. A rede espalhada pelo país captava muitos clientes. A expandir a rede pelo país teve custos, que, dada a dimensão, terão começado a ser escondidos logo nessa fase de arranque. As contas, auditadas por entidades credenciadas e insuspeitas, alimentavam a ilusão. 1998, mais de 4 milhões de resultados líquidos. 1999, lucros saltam para o dobro. Em 2000, os lucros do banco chegam aos 18 milhões de euros. Nessa fase, o BPN acionou um produto que já existia na banca portuguesa, as contas investimento. O problema é que o banco aplicava o dinheiro dos clientes em negócios associados ao imobiliário ou em empresas do grupo SLN. Se, no final do prazo, os investimentos do banco rendessem menos do que o acordado com os clientes, o dinheiro tinha de aparecer de algum lado. As contas de investimento nunca foram auditadas pela CMVM. O presidente da CMVM, à época, era o futuro ministro das Finanças do PS, Teixeira dos Santos, o homem que haveria de decretar a nacionalização do BPN. Teixeira dos Santos não respondeu ao convite da SIC para uma entrevista. O atual presidente da CMVM, Carlos Tavares, recusou-o. Ao longo de 5 meses de investigação do caso BPN, a SIC contactou 51 pessoas, ex-administradores e diretores, funcionários e ex-funcionários, acionistas e ex-acionistas da SLN, membros do governo atual e do anterior, banqueiros, ex-banqueiros, supervisão bancária, advogados. O BPN pesará na consciência de muitas destas pessoas. 24 dos pedidos de entrevista foram rejeitados. Ao longo desta investigação, serão identificadas todas as pessoas e entidades que não quiseram ser entrevistadas. Dos 27 que falaram, 2 só aceitaram fazê-lo com a identidade protegida e 12 não permitiram que fosse feita qualquer gravação. Apenas 13 deram entrevista sem restrições. Contudo, 8 deles não têm qualquer ligação direta conhecida ao caso BPN. Em 2001, o lucro sobe para os 27 milhões. Um sinal de alerta amarelo fez capa da revista Exame na edição de março desse ano. Mas a ilusão continuou. Os resultados do grupo SLN, a holding proprietária do BPN, aproximam-se dos 38 milhões de euros. Nesse ano, a Deloitte, o auditor externo que até aí subscrevera os cálculos da administração de Oliveira e Costa, questionou pela primeira vez os números. A administração despediu-os. A BDO, que substituiu a Deloitte, nada detectou de anormal e em 2003 assinou por baixo de um lucro ainda assim inferior ao de 2002. Nesse ano, a carta de Oliveira e Costa aos acionistas era reveladora do sucesso das contas. O grupo navegava contracorrente e o timoneiro realçava mais essa conquista. Em 2003, Manso Neto, atualmente presidente da EDP Renováveis, terminou a sua curta passagem pelo BPN. Tinha entrado meses antes como administrador, mas já não ficou para fechar as contas do ano. Fontes contactadas pela SIC garantem que Manso Neto foi contar as razões da saída ao próprio governador do Banco de Portugal, mas Vítor Constâncio não terá agido em conformidade. Uma fonte ligada à supervisão alerta-nos que o Banco de Portugal teria a obrigação de questionar as razões da saída de um administrador. Se o fez, ninguém percebeu. A SIC pediu entrevista a Manso Neto e a Vítor Constâncio. Ambos recusaram. Em 2004, o presidente assinala um aumento dos lucros do grupo de 37% face ao ano anterior, aproximando-se dos 50 milhões de euros. Em 2005, os lucros líquidos do grupo descem ligeiramente, rondando os 44 milhões.
Mas, em 2006, voltam a disparar. Mais de 75 milhões. Os bancos procuram fazer lucros, inventar lucros, se for possível. A banca tem uma avidez para apresentar lucros tremenda. Não quer pagar impostos. Mas que lucros quer, pá. Olha, eu é que nunca mais queria participar em banco nenhum. Meu Deus. As contas referentes ao exercício de 2007 são as primeiras que já não são assinadas por Oliveira e Costa. Abdul Karim Vakil, o presidente interino, assume uma quebra dos lucros para menos de 30 milhões de euros. O relatório foi despachado pelos auditores internos e externos da Sociedade Lusa de Negócios em maio de 2008. Oliveira e Costa fora afastado da administração em fevereiro desse ano. Durante os 10 anos de gestão de Oliveira e Costa, o Banco de Portugal questionou por 3 vezes a administração do BPN e da SLN, que, por ser proprietária de um banco, estava sujeita às mesmas regras. Até à nacionalização, em 2008, estão registados alertas, pedidos de esclarecimento, conselhos da supervisão. Por decisão do Banco de Portugal, o BPN foi forçado a proceder a aumentos de capital para equilíbrio dos rácios, mas a gestão de risco persistiu. O setor confirma então que o Banco de Portugal se conforma com a ausência de respostas sem agir. É assim? É. Como é que se explica que a supervisão questione o seu Conselho de Administração durante, enfim, a avaliar pelo que aqui nos diz, anos, e se conforme com isso? O que eu sei é que o Dr. Oliveira Costa ficou de resolver essa questão e de tratar desse assunto. Agora, se o Dr. Oliveira Costa chegou a falar com alguém do Banco de Portugal sobre o assunto, desconheço. Doutor, o Dr. Vakil, quando aqui veio, disse-nos uma coisa logo à cabeça, é que havia 157 pedidos de 100 resposta. Eu até posso ser verdade, simplesmente, se calhar eu tinha recebido na véspera 150. Bem. Doutor, o Dr. Vakil até disse que tinham alguns desde 2004. Não, mas isso o Dr. Vakil às vezes também economiza muito, na verdade. Nenhum de nós pensou que o Dr. Oliveira Costa fosse capaz do tipo de coisas que aconteceram no BPN. Nunca. Alguém que foi diretor da supervisão do Banco de Portugal, entre outros aspectos, enfim, do seu percurso pessoal, realmente não houve essa suspeita. Será ingenuidade? Talvez. Uma investigação jornalística dos anos 90 deixara todavia uma mácula nesse percurso à prova de bala de Oliveira e Costa. O então secretário de Estado decretou um perdão fiscal de 500 mil contos, cerca de 2,5 milhões de euros, a uma empresa envolvida numa burla fiscal de proporções gigantescas. O caso da Cerâmica Campos acabou por desaparecer da agenda política. Morreu às mãos do permanente jogo de equilíbrios entre PS e PSD. A partir de 2008, o lodo das contas tornou-se transparente e foi o descalabro. O Dr. Oliveira Costa apresentava o grupo com altos resultados. As contas estavam lá, auditadas, com uma supervisão acrescida do Banco de Portugal e tinham resultados que eu acho excelentes. Perante aquilo, as contas, o que é que querem que os acionistas descubram? Nas Assembleias Gerais, eu ficava tão incomodado que não fizessem perguntas. Eu cheguei a fazer perguntas, aliás, sorte, e eu disse, olha, façam algumas perguntas a mim, façam algumas perguntas. Por estar aprovado tudo por unanimidade, às vezes por aplauso, chateia, isto só não, em certos regimes políticos, pá. As tiradas de humor do ex-presidente do BPN e da SLN pontuaram as quase 6 horas de audição parlamentar de inquérito. Vivíamos ainda os ecos da nacionalização. Aqui, pela primeira vez depois de galgar o fracasso, Oliveira e Costa quebrou o silêncio. Quando o Dr. Oliveira e Costa foi à Assembleia, ele não parecia que estava preso. Ele parecia uma vítima do sistema. Depois desta longa jornada, o ex-presidente do BPN não voltaria a falar publicamente. Não me pode perguntar nada que eu não respondo literalmente a nada.
O advogado de Oliveira e Costa afastou a hipótese de uma entrevista, alegando que o seu cliente se encontra em grande sofrimento. As imagens captadas nos últimos dias de janeiro não têm o poder de diagnosticar tal grau de sofrimento. Eventualmente, em nome de uma melhor saúde, o passeio matinal do fundador da SLN está a tornar-se um hábito que não escapa ao olhar atento dos vizinhos. Se este sofrimento de Oliveira e Costa desaconselha entrevistas, recuemos a maio de 2009. Se alguém puder provar que eu recebi €1 do grupo, então mando para o resto da vida. José Oliveira e Costa encontrava-se detido preventivamente há 6 meses e 1 semana. O grupo ia ter sempre tudo grandes negócios, a ganhar sempre muito dinheiro. E eu sabia que na vida real as coisas não eram bem assim. E, portanto, eu achava que aquilo, e cheguei a dizer a alguns acionistas, não é porque eu desconfiasse de nada, desconfiava de tanta coisa boa. Alberto Figueiredo é um homem do PSD, ex-presidente da Câmara de Esposende e, desde essa altura, amigo de Cavaco Silva. Figueiredo é um industrial de sucesso. Exporta quase tudo o que produz. É o maior fabricante europeu de roupa interior masculina. Mas também é presidente da SLN Valor, o maior acionista do Grupo Galilei, com 31%. A Galilei deu continuidade à SLN de Oliveira e Costa, agregando o pacote de empresas que não foi nacionalizado em 2008. Emparedado entre o sucesso da moda interior masculina e a herança pesada de Oliveira e Costa, Figueiredo coloca no topo da fraude o fundador da SLN. Eu acho que o Dr. Oliveira Costa sabe muito. E há muita gente que tem muito medo do Dr. Oliveira Costa. E era esse poder que existia que permitia que as coisas não se descobrissem. De alguma forma os acionistas também confiaram demais no Dr. Oliveira Costa? Eu concordo contigo, porque eu não sei precisar, mas 3 ou 4 anos antes disso eu saí, fui corrido do Conselho Superior, porque disse ao Dr. Oliveira Costa uma coisa, que era importante ter no grupo um conjunto de administradores credíveis. Regressa 2 anos depois de ter saído. O chão da SLN e do BPN começava a escapar dos pés de Oliveira e Costa e o então presidente terá reclamado o amparo de Figueiredo. E posso dizer, quando regressei, já estava a capa instalada. Alberto Figueiredo integra o chamado Grupo dos 10. Em 2007, uma dezena de acionistas recebe informações de um escasso número de operacionais do banco por fundos conhecedores da fraude. E a destituição do homem forte é posta em marcha. Ele saiu porque nós o obrigamos a sair. Ele quis se despedir de nós e abraçou-se a nós a chorar com lágrimas, a dizer: vocês estão muito ricos. O teatro que foi feito com este tipo de atitude, quer dizer, porque efetivamente ele sabia como é que nos deixou o grupo. Oliveira e Costa sai a 12 de fevereiro de 2008. Os problemas de saúde do presidente foram pretexto que só terá convencido os clientes mais confiantes. Um mês depois de ter sido forçado a deixar a SLN-BPN, Oliveira e Costa decidiu agitar um casamento que já durava há 42 anos. Continuou casado e a viver na mesma casa da mulher, mas requereu a separação judicial de pessoas e bens. Esta alteração permitiu-lhe desde logo colocar os bens do casal do lado de quem os poderia proteger. Na posse de José Oliveira e Costa ficaram exclusivamente as ações da SLN. Nota de rodapé: as ações da SLN, cujo empréstimo para aquisição permanece por pagar, têm valor residual. Amanhã, anatomia de um golpe. A ganância acima de tudo, ou seja, você hoje ganha 50, amanhã vai querer ganhar 100. Como se desenvolveu a teia? As assinaturas não eram reais, os financiamentos eram sempre para automóveis que não existiam. A mesma viatura poderia ser financiada 3, 4, 5 vezes. Quem beneficiou? O BPN foi uma máquina criada para distribuir dinheiro fácil a um grupo de amigos.
Grande reportagem SIC. Amanhã, no Jornal da Noite.